Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário e hoje eu vim contar para vocês a lenda do Minhocão. Quando eu vim pesquisar sobre essa lenda, pessoal, a lenda do Minhocão, eu tinha a intenção de fazer um vídeo rápido com lendas do folclore cultural do nosso país. Mas eu tive uma surpresa muito grande com esse vídeo, com essa pesquisa, na verdade, porque ela acabou trazendo umas informações e umas correlações que eu achei no mínimo curiosas. Pois bem, do que se trata o minhocão? O minhocão seria um animal gigantesco, algo comparável a uma serpente marinha. Este animal viveria em rios e também no mar. E quando incomodado, ele faria buracos, tanto cava galerias, tanto nas barrancas dos rios, quanto nas praias, que provocariam inclusive os desmoronamentos dessas barrancas, e essas galerias que ele abre fariam com que a água do mar invadisse as praias. Esse seria em si o minhocão. Mas o que ele tem de curioso? Essa lenda aparece no rio Cuiabá, no Mato Grosso. No rio Cuiabá é uma lenda conhecida. Fala-se que ele vive num poço do rio Cuiabá, um poço bastante profundo, em que é esse animal gigantesco, parecendo uma serpente, que ele, quando visto por alguém, ele perseguiria essa pessoa mesmo em terra, cavando essas galerias, né? E a água do rio invadia a galeria e provocava desmoronamentos. O minhocão seria um animal bastante violento até. Pois é, e aí começaram as surpresas que eu achei interessante. A mesma lenda se dá no Rio São Francisco. Veja você, ao longo do Rio São Francisco também se conhece a lenda do minhocão. Lá no Rio São Francisco há uma variante. Se conhece a lenda muito parecida com o que eu contei, da serpente gigantesca que viveria no rio, e há uma variante que fala que o minhocão seria uma moça muito bonita que havia se transformado em cobra, uma cobra gigantesca, né? As duas lendas aparecem meio que distintas, mas quando você para pensar, é basicamente a mesma coisa, é uma variante. Isso ao longo do Rio São Francisco. E aí veio aquilo que me deixou ainda mais surpreso, que foi de verdade a grande surpresa. No litoral norte de Santa Catarina, existe a lenda do minhocão também. Veja o quanto estamos mudando de cenário. Não estamos mais nem mesmo em rios, agora estamos no mar. E estamos lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina, este minhocão viveria ali no litoral norte, próximo à ilha de São Francisco, e ele provocaria desmoronamentos da mesma maneira que foi contado nos outros lugares, cavando galerias imensas nas praias. Ele abriria essas galerias de maneira que a água do mar invadia, né? Muitas vezes invadia até os povoados ribeirinhos, os povoados da beira da praia. Então, quando muitas vezes acontecia uma ressaca, quando acontecia do mar estar violento e invadir as praias, os ribeirinhos, o pessoal local, que em Santa Catarina eu acho que chamam de manezinhos, não é? Uma coisa assim, atribuíam a essa serpente, a esse, o minhocão, que teria aberto essas galerias. Inclusive se atribui ao minhocão o desaparecimento de um farolete que havia na região. Esse farolete tem registros dele. Uma certa vez ele desmoronou, ele sumiu, simplesmente afundou,
e foi colocado isso na conta do minhocão. Seria o minhocão o animal que teria feito isso. E aí, como eu disse, isso já me deixou bastante interessado, bastante intrigado, porque trata-se da mesma lenda encontrada no Rio Cuiabá, no Rio São Francisco, no litoral de Santa Catarina. Só que daí, nessa mesma referência sobre o litoral, eu li que os indígenas da região chamavam este animal de moibaçu. Na verdade é moboiaçu, né? E o moboiaçu, em tradução, é cobra grande. E vocês sabem aonde, aqui no Brasil, existe também uma lenda da cobra grande, inclusive muito conhecida? Amazonas. Os indígenas do Amazonas atribuem a existência dos igarapés, que são aqueles milhares de pequenos riozinhos, pequenos córregos que surgem no meio da floresta, a existência da cobra grande, que é como eles chamam. Seria esse animal gigantesco que, ao se movimentar na floresta, abria essas galerias por onde a água do rio circulava. Percebem a ligação? Há uma certa conexão aí. Lendas têm uma tendência a ter uma raiz comum, a vir de uma fonte comum. Então nós temos uma lenda com várias versões diferentes em regiões diferentes do país e com uma origem bem remota, né? Com uma origem de mais de 100 anos basicamente. A grande pergunta é, o que exatamente originou essa lenda? De onde ela veio? O que as pessoas viram? O que os índios viam? Tá? Será que viram coisas diferentes e é coincidência de que pelo país todo existe uma lenda tão parecida? Será que trata-se do mesmo animal, do mesmo ser visto e interpretado dessas maneiras ao redor dos estados, no decorrer dos estados? É a pergunta que fica, né? Seja como for, o minhocão é uma de nossas lendas menos faladas e, na minha opinião, uma das mais interessantes. Bom, por hoje era isso, essa é a história que eu tinha para contar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo, sempre pedindo para deixar aquele like, para se inscrever se não é inscrito, para compartilhar. Um abraço a todos. Fui.